Boa tarde para todos. É realmente um espetáculo aqui essa plateia, esse evento. Eu estou muito honrado de estar aqui. E para mim é sempre fascinante falar desse assunto, porque é muito instigante, mas é também um grande desafio. Porque é um assunto espinhoso, e eu garanto que metade da plateia pensa nas seguintes frases: as criptomoedas ou é uma bolha, ou é uma pirâmide, ou é apenas um sistema para financiamento à lavagem de dinheiro, a terrorismo, qualquer atividade ilícita online. Esse ainda é um dos grandes desafios para conseguir explicar essa verdadeira inovação, e que realmente é uma invenção revolucionária. Mas o outro desafio também é que a gente eu aqui já começo em desvantagem, porque hoje pessoas renomadas, de reputação ilibada e com uma vasta experiência, acham justamente que o Bitcoin não passa de uma bolha ou uma pirâmide. Aqui nós temos o Charlie Munger, que é o sócio do Warren Buffett, que está ao seu lado. E o Charlie Munger diz, desde 2013, que o Bitcoin é veneno de rato. Essa é a definição dele. E essa frase ele disse numa entrevista que estava o Warren Buffett, o Bill Gates e o Charlie Munger na Fox Business, uma rede de TV americana. E a entrevistadora perguntou para os três: o que vocês acham desse tal do Bitcoin? Isso em 2013, então já faz 5 anos. E aí o Charlie Munger disse, sem sombra de dúvida, veneno de rato. A entrevistadora perguntou ao Bill Gates: e você, Bill Gates, o que você acha do Bitcoin? Eu acho que é uma força de tecnologia. E aí perguntou para o Buffett, em 2013. E o Buffett disse: eu não sei, ou o Munger ou o Gates tem razão. Eu não sei o que é. Mas hoje, o Warren Buffett também acha que é veneno de rato. Mas pior, ele diz que é veneno de rato ao quadrado. Isso ele disse essa semana, inclusive. Então, realmente, isso é um desafio adicional para conseguir explicar, porque eu estou aqui me colocando na posição de quem está desafiando o pensamento e pessoas com a experiência do Warren Buffett e vários outros grandes economistas que ainda dizem que não tem nada por trás, que apenas uma bolha vai estourar, alguma mania, as tulipas digitais. Mas, na verdade, que é muito mais do que isso. É uma invenção, uma grande inovação sem precedentes. E, na minha opinião, é a invenção mais importante desde a internet, a invenção deste milênio mais importante desde a criação da própria internet. E acho que é por isso que vale a pena, até para, antes de explicar um pouco o que é o fenômeno das criptomoedas, contar um pouco também da história da própria internet, como a internet começou lá na era comercial. Isso aqui é uma foto de 94, 95, quando poucas pessoas entendiam o que era a internet e qual o potencial dela. Aqui era até na foto da direita, um programa de TV explicando como é que se surfava na web, como é que se navegava na web. Naquela época era preciso se conectar com um modem, usando linha de escada. Em 94, no Brasil, então, era praticamente impossível conseguir se conectar à internet, uma pessoa comum. Esse era o Netscape Navigator, era o browser da época, era o software que a gente utilizava para conseguir navegar nas páginas da internet. Mas que páginas? Naquela época nem tinha páginas, praticamente não tinham lugares locais que a gente pudesse realmente navegar e encontrar informação. Era uma rede interconectada, uma rede mundial, mas não tinha muita utilidade. Sim, havia e-mail, era possível trocar mensagens com as pessoas, mas não tinha muita utilidade. Uma das primeiras empresas realmente criadas nessa era da internet foi a Amazon. Essa aqui é a capa, a homepage da Amazon.com, Amazon.com Books, que era uma empresa que começou vendendo com seu modelo de negócios digital na internet, mas o seu produto era físico. Ela entregava livros, vendia pela internet e entregava livros na casa das pessoas. Isso foi a Amazon em 95. E naquela época, por ser uma rede aberta que qualquer um pudesse usar, a internet levantava uma certa suspeita e estranheza pelas pessoas. Aqui eu trago 2 capas de revista da revista Time, em 94, julho de 94, a da esquerda, e julho de 95, a da direita. E se dizia, esse é o estranho novo mundo da internet. E aí se pensava, e muitas empresas pensavam, como é que eu vou arriscar manchar o meu nome ou a minha reputação colocando meus produtos e serviços numa rede que qualquer um pode usar? Será que vale a pena tomar esse risco? Essa era a visão naquela época. Mas avançando agora, mais de 22, 23 anos,
nós temos verdadeiros gigantes da tecnologia. Essas são as 4 maiores empresas do planeta em valor de mercado: Apple, Google, Microsoft e a Amazon. E 2 dessas empresas têm negócios puramente digitais. O serviço, o produto, ele é digital. A geração de riqueza é puramente digital. Google, completamente digital. O serviço que ela entrega não está plasmado fisicamente. A geração de riqueza, o valor que ela agrega, ele é puramente digital. E com a Microsoft também. Mais de 90% das suas receitas e dos seus lucros advém de produtos digitais. E a Amazon, hoje, ela ainda entrega aí de tudo, desde livros, eletrodomésticos, qualquer tipo de produto, mas a maior parte do seu lucro, o negócio realmente rentável, é a parte digital, a parte de serviços em web digital. E graças à internet, hoje temos diversas outras empresas, trago aqui o Facebook, Netflix, Spotify, Airbnb, eBay, Coinbase, Dropbox, diversas empresas e modelos de negócios que antes eram inimagináveis e que só são possíveis por causa da internet, por causa da era digital. Mas quando a gente olha esse universo e o estágio que a economia hoje está, de negócios realmente digitais, de geração de riqueza puramente digital, a única coisa que realmente falta, a peça final, é o dinheiro. O nosso dinheiro hoje ainda é físico, o nosso é o cash, o dinheiro em espécie, é o papel moeda. Sim, temos cheque, temos cartões de crédito também, cartões de débito, mas ainda assim são dispositivos físicos para o ambiente digital. E quando a gente pensa hoje para fazer um pagamento na internet, onde a gente precisa utilizar os nossos cartões de crédito, digitar todas as informações contidas no cartão, até os 3 dígitos do código de segurança de trás, mais nosso endereço, nosso CPF, a gente precisa fornecer todas as informações nossas pessoais para poder fazer um pagamento pela internet, pelo meio digital. Será que isso realmente ainda faz sentido nesse mundo? Claro que nós temos internet banking, temos contas digitais, mas no final do dia, você pode ir lá no banco e sacar o seu dinheiro físico. O seu dígito eletrônico na conta de algum banco, o dígito e o saldo não é o dinheiro propriamente dito. O dinheiro é o papel moeda, é o cash. Então, essa invenção das criptomoedas, que começou com o Bitcoin, procura inovar justamente nesse ponto. E foi isso que o Satoshi Nakamoto, até hoje um misterioso criador desse sistema, do Bitcoin, publicou lá no dia 31 de outubro de 2008. Ele enviou uma mensagem para um grupo de discussão de criptografia online, onde ele dizia que estava trabalhando num sistema de eletrônico, num novo sistema de dinheiro eletrônico, Electronic Cash, que é completamente peer-to-peer, de ponto a ponto, sem um terceiro de confiança. Essa foi a invenção dele, foi isso que ele buscou introduzir ao mundo naquele momento, outubro de 2008. E uma das ideias, uma das inovações do Bitcoin é a ideia de escassez no mundo digital, de conseguir replicar a escassez no ambiente digital. E agora, para explicar um pouco o que são as criptomoedas, e é sempre necessário começar pelo Bitcoin, porque foi a primeira e foi o início de tudo. Eu vou trazer 3 conceitos para vocês. Não vou explicar no detalhe como funciona a tecnologia, porque senão vocês todos iam acabar dormindo aqui. E acho que não é nem o foco, é mais entender as repercussões, os principais conceitos dessa tecnologia. O primeiro conceito que eu trago é o conceito de ativo digital. Quando nós olhamos esse produto, esse colar de ouro, o nosso cérebro automaticamente intui e processa toda a quantidade de trabalho que está incorporada nesse simples objeto. Desde a extração do ouro, com todas as máquinas potentes para conseguir extrair ouro da terra, até a fabricação dessas próprias máquinas, o refino do ouro, o derretimento, depois até os ourives trabalhando para conseguir produzir essa peça, toda essa quantidade de trabalho está aqui incorporada. Então, esse simples objeto é uma prova de trabalho. Não é possível replicar esse objeto simplesmente dando um Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar. Se a gente quiser produzir mais uma dessa unidade, desse colar de ouro, é preciso, sim, passar por todas aquelas etapas de extrair o ouro, de refinar, de derreter, até conseguir trazer nos moldes e produzir esse simples objeto.
Então, esse objeto é uma prova de trabalho. Da mesma forma com as pirâmides. As pirâmides são também uma prova de trabalho e que está eternizada há milênios, porque não é possível replicar isso da noite para o dia. É preciso, sim, encontrar os blocos, as pedras, quebrar e conseguir construir. Até hoje não se sabe exatamente como elas foram construídas, mas exige, sim, uma grande força de trabalho. Então, as próprias pirâmides, a construção das pirâmides também é uma prova de trabalho. Aí a pergunta e a reflexão que eu trago é, seria possível termos também um objeto puramente digital, que é impossível de falsificar, que é impossível de replicar, que esse era o paradigma até então no mundo digital? É muito fácil copiar um arquivo de mídia, de vídeo, de música, de texto, é Ctrl+C, Ctrl+V. A replicação e a reprodução era a norma no mundo digital. Mas a introdução do Bitcoin conseguiu inovar justamente nesse ponto. Então, hoje a gente tem não apenas negócios digitais, o ambiente, o mercado digital, riqueza digital, mas também um ativo digital. Isso nós nunca tivemos antes na história da humanidade, um ativo realmente, um objeto que requer força de trabalho computacional, requer gasto energia elétrica para produzir uma única unidade de Bitcoin. E hoje está na casa de milhares de dólares. E é impossível falsificar essa unidade de Bitcoin. É impossível replicar sem passar por todo esse processo custoso de força computacional e gasto de energia elétrica para conseguir produzir uma unidade de um Bitcoin. Esse é o conceito de ativo digital, é o conceito de escassez que, pela primeira vez, nós conseguimos replicá-la no mundo digital também, e não apenas no mundo físico. Esse é o primeiro conceito de ativo digital. O segundo conceito é de descentralização. E a descentralização no Bitcoin, nas criptomoedas, ela emerge de duas formas. A primeira, a própria arquitetura física da rede, porque não há um servidor central, não há um único ponto de falha. Aqui é apenas uma imagem ilustrativa para demonstrar como todos os nós da rede, todos os computadores conectados no sistema, são ao mesmo tempo cliente e servidor, para utilizar o jargão de tecnologia, porque não há um servidor central. Todos são iguais, peer-to-peer, entre iguais, uma rede de ponto a ponto ou peer-to-peer entre iguais. Então, essa é a arquitetura física. A outra descentralização, que é mais difícil de entender, mas é muito importante, talvez é essencial, porque é o grande pilar de segurança do sistema, é a descentralização política, ou a descentralização da governança do sistema. E para explicar isso, eu vou mostrar duas fotos, dois grupos de pessoas, e depois vou fazer uma pergunta para vocês. A primeira foto são os principais banqueiros centrais do planeta e ministros de fazenda das maiores potências do mundo. Eles são os donos das impressoras de dinheiro, das moedas de reserva mundial, como o dólar, como o euro, como o ien, a libra esterlina. Esses são os banqueiros centrais. Já esse outro grupo são os mineradores de Bitcoin chineses. Todos eles são grandes mineradores do Bitcoin. Eles que fazem o serviço de validação e registro das transações. Aí vem a pergunta, quando vocês olham esses dois grupos de pessoas, qual dos dois grupos inspira mais confiança? Uma pergunta talvez mais simples de responder. Com qual desses dois grupos vocês confiariam o dinheiro de vocês? Essa pergunta não é uma pegadinha, na verdade ela é muito importante. E é claro que o nosso cérebro automaticamente processa essa informação e vê esse grupo de pessoas, são pessoas bem vestidas, aparentam ser sérias, comprometidas, experientes. Já esse segundo grupo, pessoal aqui meio na adolescência, talvez, ou pós-adolescência, meio jogadão, não parece querer nada com nada. É claro que a gente confiaria no outro grupo mais. Mas a pergunta importante aqui é a seguinte: para um desses sistemas, a confiança não é necessária. Não importa quem seja o grupo de pessoas por trás do sistema. Nesse caso, nós realmente precisamos confiar nos banqueiros centrais. Já nesse segundo, os mineradores de Bitcoin, não importa quem sejam essas pessoas. Poderia ser aqui os políticos mais corruptos do planeta, e nós temos vários aqui no nosso país, infelizmente, mas não importa, porque essa é a grande inovação do Bitcoin, esse é a grande quebra de paradigma,
porque pela primeira vez é possível alcançar a confiança entre atores totalmente desconhecidos e as regras do sistema incentivam o comportamento honesto. O sistema foi desenhado de tal forma, e aí está, nesse quesito está a grande genialidade da criação do Satoshi Nakamoto, porque o sistema foi desenhado de tal forma que as regras incentivam o comportamento honesto. É sempre mais rentável atuar de acordo com as regras do sistema, com as regras do protocolo, do que tentar perverter o sistema e corrompê-lo para benefício próprio. Essa está aqui a grande genialidade. Por isso que não importa quem sejam as pessoas por trás, as regras incentivam o comportamento honesto. Então, esse é o conceito de descentralização política e de governança, e é por causa das duas descentralizações, física e de política, que em mais de 9 anos de operação do Bitcoin, jamais tivemos nenhum caso de fraude ou de roubo, de desvio de fundos no livro contábil do sistema, que é o chamado blockchain, que eu vou explicar levemente mais no fim da apresentação. O sistema jamais foi corrompido. Em mais de 9 anos de operação, e ele funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias do ano. Em todo esse período, o percentual de uptime, que ele esteve funcionando sem ter nenhum problema, é mais de 99%. É realmente uma verdadeira proeza. Essa é a grande façanha, e é uma pena que esse tipo de estatística ou de dado não aparece mais na mídia. Não é o preço que oscila e que vai para cima, para baixo, estoura, sobe de novo. Mas é o sistema e a incrível segurança e robustez, que nas palavras do próprio Satoshi Nakamoto, é um sistema de estrutura simples, mas robusta. Então, ativo digital e descentralização. O outro conceito é o conceito de globalização, ou de rede global sem fronteiras. Quando a gente olha aqui o mundo, não há nenhuma fronteira. Você consegue encontrar alguma fronteira desenhada no mapa? O que existe na natureza são obstáculos físicos da natureza, montanhas, vales, rios, oceanos, mas fronteira política é uma construção da mente humana. É uma criação artificial do homem, e muitas vezes erguida para separar povos, separar indivíduos, regiões. Mas na natureza não existe esse conceito de fronteira política. E na própria internet, e na rede do Bitcoin também, das criptomoedas, são redes realmente globais, onde não há fronteiras. Quando a gente vai enviar um e-mail hoje em dia, ninguém pensa, pô, vou enviar um e-mail para o fulano de tal. Ah, não, mas ele está na Indonésia, como é que eu vou enviar um e-mail para ele? Esse pensamento não surge porque ele não existe na internet. Não há fronteira na internet, assim como não há fronteiras na tecnologia das criptomoedas. E por isso é possível trocar valor, transacionar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do planeta, com muita segurança, com custo baixo e com muita rapidez. E muita transparência também. Esse é o conceito de descentralização, de sistema global sem fronteiras. Mas, dados esses 3 conceitos, ativo digital, descentralização e sem fronteiras, um sistema global, quais são as implicações disso para o nosso mundo, para a sociedade, para as empresas, por exemplo? E tem algumas. A primeira é o grande potencial de inclusão financeira. Hoje, o sistema financeiro no mundo inteiro, o nível de bancarização no mundo inteiro é muito baixo. Dependendo das regiões mais distantes das grandes metrópoles ou capitais, a bancarização, a infraestrutura bancária não chegou. No Brasil, o nível de bancarização, a quantidade de pessoas que têm acesso a serviços financeiros básicos ou conta corrente, está em torno de 55%. Então, quase metade da população não tem acesso, está desconectada do mundo financeiro, de sistema de pagamentos, e não consegue gerar riqueza porque não tem como trocar a sua riqueza por dinheiro. E esse é o grande potencial, porque uma tecnologia como essa das criptomoedas, basta um telefone móvel e um acesso à internet e um simples aplicativo baixado em questão de segundos, e você se conecta numa plataforma financeira realmente internacional. Isso realmente é sem precedentes, isso tem um enorme potencial. Aí alguém pode pensar, bom, mas hoje também temos internet banking, basta baixar um aplicativo de algum banco e você tem lá a sua conta no telefone celular. Sim, mas antes disso você precisa ir até a agência bancária, preencher alguns formulários, solicitar a abertura de conta, comprovar a renda
E o que acaba sendo até mais irônico é quanto maior a sua renda, mais fácil é abrir uma conta bancária, e quanto menor a sua renda, mais difícil e mais custosa é. Se você não tem renda suficiente, você vai ter que pagar a tarifa de manutenção de conta, vai ter que pagar TED, vai ter que pagar DOC. Isso inviabiliza o uso do sistema financeiro para muita gente. E é nesse sentido que tecnologias como essa, que basta conexão à internet, um telefone móvel, e você se conecta sem ninguém poder barrar o seu acesso ao um sistema de pagamentos, é realmente enorme o potencial. Outra implicação para o próprio conceito de inovação. Assim como a internet, que é uma rede aberta, os protocolos, os códigos das criptomoedas são de código-fonte aberto. Qualquer um pode auditar o código, qualquer um pode melhorar o código, qualquer um pode criar novas soluções, inovar e entregá-las ao mundo sem precisar de nenhuma licença prévia, sem precisar solicitar autorização de algum órgão regulador, de algum governo, quem quer que seja. Basta inovar e pronto. Se a sua solução, se a sua criação, a sua inovação realmente tiver alguma vantagem, for benéfica, tiver algum mérito, ela vai ser aceita e vai ser utilizada pelos demais indivíduos. Então, realmente, isso tem também implicações grandes para o conceito de inovação financeira, que até hoje é muito cercado. O nosso sistema financeiro, no mundo inteiro, ele é fechado e cercado pelos órgãos reguladores, por bancos centrais, por governos. Então, você ter uma inovação sem permissão é praticamente impossível. Então, isso também tem um grande potencial em termos da própria inovação no campo financeiro. Uma outra implicação é para o próprio sistema bancário. Essa é a sede do Monte dei Paschi di Siena. É o banco mais antigo do mundo que está situado na Itália, na cidade de Siena. Se você tem uma tecnologia que é possível transferir valores entre duas pessoas, sem precisar depender de um intermediário, ele prescinde de terceiros de confiança, e você consegue enviar para qualquer lugar do planeta, qualquer valor, com segurança, baixo custo e rapidez, como isso pode acabar disruptando, para usar um neologismo que a gente usa cada vez mais, como isso vai acabar perturbando os processos, os negócios, os lucros do sistema bancário dos bancos tradicionais. E realmente vai ter implicações para o mundo financeiro, sem dúvida. E tem também implicações para o mercado de capitais. Hoje há um fenômeno crescente, mas ainda em estágio embrionário, chamado de tokenização, que é você ter representações de ativos, ações, títulos de dívida, ou até objetos, na tecnologia do blockchain, essa tecnologia de registro distribuído que começou com as criptomoedas. Isso tem implicações porque se você tem a possibilidade de criar uma ação ou de listar a sua ação, ter a sua ação dentro de uma tecnologia global, sem fronteiras, você pode acessar o mundo inteiro. E é por isso que vemos hoje a Nasdaq, a NYSE, a New York Exchange e vários outros players do mercado financeiro, do mercado de capitais, olhando para a tecnologia porque veem que tem muito mais do que apenas um dinheiro digital. Embora essa inovação em si já seja espetacular e muito transformadora, o dinheiro eletrônico. Mas vai mais, vai além disso. E esse é o potencial que eu trago aqui também, a implicação para o mercado de capital por meio da tokenização. E para as próprias moedas nacionais, se nós temos a possibilidade de ter um ativo digital, escasso, que pode ser transferido para qualquer pessoa, qualquer lugar do mundo, como isso vai impactar o próprio uso das moedas nacionais entre fronteiras? Hoje, a maior parte do mundo, em termos populacionais, quantidade de pessoas, vive um verdadeiro apartheid monetário. Controles de câmbio, restrições onde você não consegue transferir dinheiro entre fronteiras. E a tecnologia das criptomoedas está forçando os bancos centrais, os governos, a repensar os seus modelos e talvez até flexibilizar, por exemplo, as suas regras cambiais. Hoje, no Brasil, um dos obstáculos que a gente tem, até para aproveitar na sua plenitude a tecnologia das criptomoedas, são justamente as nossas regras cambiais, que datam desde a década de 30 e são ainda, infelizmente, muito arcaicas. Eu espero que uma tecnologia como essa possa realmente abrir os olhos
dos governos e bancos centrais e repensar suas políticas monetárias, especialmente em termos de conversibilidade da moeda, que hoje no Brasil já é muito menor do que foi no passado, mas ainda precisa melhorar bastante, especialmente quando se compara com países como Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, que têm moedas plenamente conversíveis. Então, sem dúvida que a tecnologia das criptomoedas também vai impactar as moedas nacionais. E há também o conceito de digitalização do dinheiro, que eu já falei, mas o conceito de dinheiro programável. E aí a gente entra num terreno talvez um pouco mais espinhoso, que não vai dar para a gente se estender tanto e aprofundar, que é o conceito de contratos inteligentes. Como o Bitcoin, as criptomoedas, são dinheiro programável, você pode ter mecanismos mais avançados de transferência desse dinheiro. Por exemplo, como se nós, com uma nota de R$50, conseguíssemos pagar uma pessoa, mas com uma cláusula intrínseca a essa nota, incorporada a essa nota, que a pessoa que recebeu o pagamento só pode gastar depois de 2 semanas, ou depois de 1 ano, ou depois de algum período de tempo decorrido. Esse é apenas um exemplo do que é possível fazer quando a gente tem o conceito de dinheiro programável. E no caso do Bitcoin, hoje já tem diversas soluções e possibilidades ainda mais sofisticadas de programar o dinheiro. E aí eu termino com essa palavra, que é o blockchain, que hoje ela acabou transcendendo, e hoje o blockchain sem Bitcoin jamais existiria. Ele nasce com o próprio Bitcoin, ele é o próprio Bitcoin, por dizer de alguma forma. Porque o blockchain como termo, a origem do termo, nada mais é do que o nome dado ao grande livro contábil do Bitcoin, que é um arquivo digital onde estão registradas todas as transações, desde a primeira lá da história do sistema, quando começou a funcionar em janeiro de 2009. E esse é o grande livro contábil que está replicado em todos os computadores dos usuários conectados a essa grande rede. E todo mundo mantém esse arquivo sempre atualizado e em sincronia com todos os demais. Mas esse é o termo que hoje se utiliza para denominar a própria tecnologia, como se a tecnologia genérica fosse blockchain e dinheiro eletrônico, um ativo digital, uma moeda digital, fosse apenas uma das aplicações. Mas a verdade é que o blockchain como tecnologia, ele vai possibilitar aplicações das mais diversas. Algumas eu tangenciei aqui, mas a gente consegue extrapolar para várias outras. E a gente entra num terreno da desintermediação, que é outra palavra-chave nesse mundo de criptomoedas, que é a desintermediação. Então, nós temos hoje aplicativos sendo desenvolvidos para desintermediar, por exemplo, o Uber. O Uber, que já é uma empresa que causa disrupção no setor de transporte, de mobilidade urbana, mas tem aplicativos que você pode compartilhar uma carona, você pode encontrar um motorista, passageiro, sem precisar ter uma empresa por trás, sem precisar ter o middleman, sem ter o intermediário, aquele levando uma tarifa. Isso é uma desintermediação gigantesca. Ou então no marketplace, um Mercado Livre ou um eBay da vida, sem ter uma empresa por trás. Tudo por meio de aplicativos P2P e que utilizam justamente as criptomoedas como forma de pagamento. E como essa, tem diversas outras aplicações. Notarização digital, registro de comprovação de existência de documentos, de contratos, identidades digitais. A gente poderia fazer um evento aqui inteiro somente para falar de outras aplicações dessa grande tecnologia. Para encerrar, uma última reflexão. Hoje, quando a gente pensa em internet, se a gente definisse internet simplesmente como é o correio eletrônico, é e-mail, todo mundo sabe que seria realmente seria subestimar e muito o potencial da rede. A internet é muito mais do que apenas um correio eletrônico. Mas lá atrás, em 94, 95, isso não estava tão claro. Não se sabia de que forma a internet realmente ia perturbar os incumbentes, os mercados já estabelecidos, os grandes players do mercado, e nem se sabia que tipos de negócios ela poderia possibilitar no futuro, como hoje a gente tem. Com a internet, com a ubiquidade dos telefones celulares, dos smartphones, vários negócios foram possibilitados que lá atrás, talvez nem em teoria, fosse possível imaginá-los. Hoje, com a tecnologia das criptomoedas, do Bitcoin, a gente estaria em estágio similar àquele da internet lá em 95. Hoje parece que simplesmente a única aplicação
é um dinheiro eletrônico, um dinheiro digital, e eu não estou subestimando essa, é realmente transformadora essa ideia de um dinheiro puramente eletrônico, mas ela não é a única. E novos modelos de negócios vão surgir, novas empresas que hoje nós nem conseguimos prever que forma elas terão, mas sem dúvida que é uma revolução tecnológica, é uma grande inovação, na minha visão, a mais importante deste milênio, e vai impactar, com toda certeza, toda a sociedade e a economia. Muito obrigado. Ópera apresenta Expogestão.